Olá, bom dia. Bem-vindas, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente está na aula 19, né, do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. E vamos ter um tema que eu particularmente também sou apaixonada, assim, que é a educação integral. E eu acho que é um trabalho diferenciado aí também do, né, Shira Aurobindo e da mãe, deixou pra gente. Peço para manterem os microfones fechados, as dúvidas a gente esclarece no final. Qualquer dúvida me chama com relação ao retiro também, nós lançamos, né? O retiro, que é essa imersão que nós vamos fazer em julho, em Paraty. Então, quem tiver alguma dúvida me chama, que eu esclareço. E espero que vocês possam estar lá com a gente, né, nesse momento de integração mesmo de todo o conhecimento que foi visto aqui, né, trazendo um momento de também de trocas, de convivência, de fortalecimento do trabalho da caminhada espiritual. Agradeço a presença e vou passar a palavra para o professor Marcelo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula do curso IES, hoje com o tema Educação Integral. Estamos chegando já no final do curso. Foram várias semanas de aulas profundas, mesmo que anunciamos o curso como um curso de iniciação, foi bem profundo e falamos de coisas no nível de profundidade de temas que talvez muitas vezes nem nos cursos de formação são abordados, né? Mas essa ideia por trás do projeto IES, que é facilitar o acesso aos ensinamentos. Então, primeiramente, é agradecer aos mestres, em especial aos mestres do Yoga Integral, Shri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh por facilitar o acesso aos ensinamentos de uma forma tão clara, tão generosa, também tão verdadeira. Agradecer o pessoal da escola, Nada Brahman, Luciana, Raquel, agradecer Prema da Coessencial no Brasil, Lucas na comunicação, Lucas e Robertis na comunicação, design e tudo. E agradecer a vocês pela presença, pelo acompanhamento, pelo respeito, né? O interesse. Esse curso só é possível, né, fazer entre todos, fazer juntos, né? Aqui esse curso não é para vir escutar alguém, é todos que fazemos juntos esse curso e que vamos poder também continuar, né? Uma coisa que eu quero falar agora, nesse momento, antes de esquecer, é que estamos chegando já na parte final do curso. Temos mais algumas aulas. Então, em relação aos temas, vamos ver que o tema de hoje, por exemplo, permite a gente falar, integrar tudo que a gente já falou, né? Não voltar a explicar tudo, mas pegar, né? Usar o que a gente falou, a compreensão dos aspectos que a gente falou, que foi desenvolvendo ao longo das aulas, cada tema, e podemos entender o que é a educação integral, né? Que não é só um conceito, nem sequer uma metodologia. É uma visão da educação, né? Então, nem sempre é possível ter essa visão, né? Então, bom, a gente coloca. Então, isso é um aspecto de ir chegando no finalzinho. Também, obviamente, esse foi o começo, né? O primeiro curso. Se tiver interesse, né? Vai acontecer mais no curso, mais cursos desses. Então, bom, não é para fazer agora, mas já posso falar que a melhor forma
vamos dizer, de apoiar, né? Se vocês gostaram do curso, valorizaram, sentem algum tipo de agradecimento, né? De gratidão, querem expressar gratidão, uma das melhores formas de agradecer é apoiar o projeto. Como pode apoiar? De duas formas. Primeiro, né? O boca a boca. Se gostou, se considerou bom um curso, valioso, profundo, interessante, rico, bom, então fale pelo menos para 5 pessoas. Faça esse curso. O curso vai ser sempre gratuito, né? Esse curso não vai ter problema. Depois os cursos de formação, obviamente, porque tem muitas pessoas envolvidas, bom, obviamente essas pessoas precisam ter seus honorários, como todos têm com o seu trabalho. Mas esse projeto a gente faz basicamente como uma forma de dar o que a gente tem para dar para aquele que precisa. Então, fazemos por amor, principalmente. Talvez muitas pessoas gostariam de participar de um curso desse, mas talvez não sabem que existe, né? No universo virtual. Então, o boca a boca, às vezes, é mais direto, né? Mais rápido, mais direto. Então, fale para 5 pessoas, pelo menos. E depois, uma forma de apoiar também é financeiramente, né? Esse curso é gratuito, mas tem custos associados né, com a produção também, sempre, né? Tem pessoas envolvidas, né, o Zoom, tem que, bom, ter espaço nas plataformas virtuais para colocar coisas, informação, isso, aquilo, bom. Então, sempre uma doação feita de coração, para apoiar o projeto, sempre é bem recebida. Bom, então, agora, vamos para o curso de hoje, e no final vamos falar um pouco mais sobre a atividade a imersão, né, vai ser uma forma de integração de tudo isso que a gente fez, mas de uma forma vivencial. O tema de hoje é a educação integral. Vamos fazer uma breve introdução, depois vamos para a música e as apostilas, certo? Como fazemos sempre. Então, mas para criar o contexto, quando a gente fala de educação, né, parece um pouco estranho conectar educação com yoga, né? A gente poderia pensar, bom, o que tem a ver? Mas, na realidade, vamos ver que, desde o ponto de vista integral, yoga e educação são, vamos dizer, são similares. São duas aproximações de um trabalho, de um caminho similar. Por isso é que, sempre nos começos das aulas, né, tem aquela frase que fala yoga é educação. Mas hoje vamos ver por que é assim. Inicialmente, a gente já falou do yoga, mas vamos falar da educação. Vamos dizer, a educação no plano formal da vida, né? Nas instituições, normalmente, como o yoga também faz, ela aborda os dois instrumentos, principalmente, dos que tem o ser humano para agir no mundo, que são o corpo e a mente. E a mente tem duas funções, a gente já falou, que são as emoções e os pensamentos, em termos gerais. Então, normalmente, vamos dizer, em termos assim gerais, o yoga melhora o funcionamento dos instrumentos corpo e mente. E a educação também. A maioria dos sistemas de educação, eles focam no corpo e na mente e melhoram o funcionamento desses instrumentos. A maioria deles, né, por exemplo, não só abordam o corpo, mas abordam só uma parte da mente, que no yoga integral é chamado de nível mental, quer dizer, o nível do intelecto. Melhoram o funcionamento, muito mais o funcionamento do intelecto e do nível vital, das emoções. Quer dizer,
E muitos sistemas de educação, o nível emocional é deixado muito, muito para trás, né? Não é abordado nem sequer no mesmo nível que o intelecto. Então, desde esse ponto de vista, é uma educação, mas é uma educação parcial, que não contempla, na visão completa do ser humano, na visão espiritual da existência, que a gente já falou, não contempla todas as áreas do ser humano. Então, é uma educação que pode ser muito boa, mas é parcial. Quer dizer, não é completa, certo? Bom, então, mas o assunto é que para uma educação ser completa, tem que contemplar e, entre aspas, educar, né, todos os aspectos do ser humano, não só uma parte. Senão vai ficar uma parte educada e outra parte não educada, né? Não, então, é a parte não educada que acontece? Vai deixar de existir? Não, vai continuar presente, então vai ter sempre uma área do ser humano que não vai estar refinada, purificada, não sei, funcionando a guia da luz da alma. Então, isso vai trazer conflito, no mínimo, uma parte do ser humano vai querer ir para um lugar, outro para outro, tudo que a gente já sabe. Então, quer dizer, para que a educação seja completa, né, tem que ir além da educação do nível mental e, e do nível vital, né? Quer dizer, além da educação da mente, não só contemplar. E por quê? Porque a gente, bom, vamos pensar. Alguém poderia dizer, bom, a educação, corpo, mente, pronto, para que mais? Bom, o assunto é que, como a gente falou na explicação do yoga, né, naquela aula visão abrangente do yoga, o yoga não pode ser uma disciplina espiritual se serve tanto para o propósito, vamos dizer, espiritual ou para um propósito contrário ao espiritual. Vamos dizer, o yoga não pode ser uma disciplina espiritual se serve para, não sei, viver uma vida mais plena ou para ser um terrorista, certo? Então, para entender isso, a gente tem que entender que as práticas, ou as técnicas, as metodologias, o que elas fazem é melhorar o funcionamento dos instrumentos. Quais instrumentos? Corpo e mente. E mente com seus dois aspectos. Então, um terrorista, ele pode ter um intelecto mais ágil, vamos dizer, mais refinado, pode ter um nível emocional muito estável, né? Pode ter um corpo físico muito bem treinado, um nível energético muito bom, e tudo isso pode ser usado para fazer seu terrorismo, vamos dizer, tá bom? Então vamos chamar isso de yoga também? Não, ninguém chamaria isso de yoga. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença não está no, sabe, aquela abordagem, que, como e porquê? Bom, sempre é bom pensar que, como e porquê. Não é tanto, não importa tanto qual é a atividade que a pessoa faz, o que, senão o porquê. Quer dizer, então, o yoga não pode ser uma disciplina espiritual se só treina ou melhora os instrumentos. Se só faz que corpo e mente funcionem melhor. Então, essa compreensão é muito mais importante que saber dos chakras, que saber não sei, da cura. Por quê? Porque, no final das contas, fazer bom, ou fazer bem, ou fazer ruim, não tem a ver com o exercício, senão com a clareza, a compreensão do porquê eu estou fazendo isso, o para quê, né? Então, yoga é uma disciplina espiritual é, porque traz a visão espiritual, né, para guiar os instrumentos. Bom, da mesma forma faz a educação.
Uma educação não pode ser espiritual se melhora o funcionamento dos instrumentos. Quais instrumentos? Corpo e mente, para que um terrorista possa fazer melhor seu trabalho. Certo? Então, educação integral, uma educação, quer dizer, outra forma de chamar de educação integral é educação completa, que não deixa nada de fora, nenhuma área do ser humano de fora. Então, educação integral, que é outra forma de dizer educação espiritual, não pode ser espiritual se a melhora que traz pode servir para viver uma vida mais espiritual ou para o contrário. Tá bom? Então, para isso, é preciso trazer um elemento mais dentro da educação, que não é nem o corpo, nem a mente. E que é o que a gente já falou, vem falando em todas as aulas. E é o que faz aquela educação uma educação espiritual ou integral. E esse elemento que ia trazer é a incorporação, a consideração da alma no processo da educação. Então, uma educação parcial, quer dizer, que educa o corpo e a mente, mas tem um risco de poder ser usado para fins, não sei, positivos ou negativos, é uma educação parcial e tem esse risco, certo? Agora, uma educação desse tipo pode preparar a pessoa para a vida, né? A vida cotidiana, no sentido de ganhar um dinheirinho para trabalhar, para viver, para sustentar a sua vida, sua família. Pode até preparar a pessoa para viver uma certa vida mais ou menos dentro dos códigos morais e éticos, né? Mas não é capaz de fazer a vida da pessoa uma vida significativa, uma vida valiosa e significativa, né? Porque a única coisa que pode fazer da minha existência significativa e valiosa é a incorporação da alma. Quer dizer, da expressão do absoluto no ser humano. E essa é a aula de hoje. Educação integral, o que faz é considerar a alma, não só considerar a alma dentro do processo de educação, senão que todos os elementos possam girar em torno a ela, ser guiados e girar em torno a ela. Então, essa vai ser a aula de hoje. Então, vamos colocar a música breve, só 2 minutinhos, e avançamos com as apostilhas. हृदय मेरे तू बन उदार, हृदय मेरे तू बन उदार, बेहिसाब लुटा दे प्यार, बेहिसाब लुटा दे प्यार, हृदय मेरे तू बन उदार, हृदय मेरे तू बन उदार, निस्वार्थ निस्वार्थ दान का आनंद तू उठा ले बार बार, तू उठा ले बार बार, हृदय मेरे तू बन उदार, हृदय मेरे तू बन उदार, प्रेम का सौदा न कर, दिल से दिल दरिया तू बन, दिल से दिल दरिया तू बन, दिव्य प्रेम प्रकाश को, दिव्य प्रेम प्रकाश को बना अस्तित्व का आधार, बना अस्तित्व का आधार, हृदय मेरे तू बन उदार, हृदय मेरे तू बन उदार, बेहिसाब लुटा दे प्यार, बेहिसाब लुटा दे
Pranams para a mãe e Shri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos no caminho. Bom, essa aula está dentro do curso YES, do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando que Yoga é educação, a educação está incompleta sem a espiritualidade, e a espiritualidade, na prática, é Yoga. Yoga. O tema de hoje, educação integral, uma introdução à educação integral, a visão integral, né, da educação. Um material preparado pelo Dr. Ramesh Bijlani, do Sri Aurobindo Ashram Delhi Branch. Agradecendo sempre o mestre pela confiança e a possibilidade de dar para a gente a possibilidade de compartilhar com vocês em português, de uma forma mais simples, com um acesso mais direto aos ensinamentos. Muito bom. Bom, como a gente acabou de falar na introdução, né? Yoga, e além já podemos usar a frase, né? Yoga é educação. Mas por que é assim? Porque, vamos ver aqui, né? Está fazendo um paralelo entre o que o yoga faz e o que faz a educação. Vamos ver. O yoga propicia uma melhora no desempenho do corpo e da mente. Quer dizer, melhora o funcionamento dos instrumentos. Falamos disso em quase todas as aulas. Quer dizer, yoga em qual? No que e no como. Quer dizer, em o que a gente faz, os exercícios, as práticas, as técnicas e como a gente faz eles. Então, essa parte do yoga melhora o desempenho do corpo e da mente. E também a educação faz isso. Quer dizer, os exercícios, as práticas, as metodologias da educação melhoram o desempenho do corpo e da mente. Só que a gente pode adicionar, tem uma tendência muito grande em Ocidente, mesmo que não seja em todo lugar assim, obviamente a gente tem que falar em termos gerais, porque não é uma investigação exaustiva no tema, mas tem uma tendência, né? E também mesmo que esteja mudando, uma tendência a que a educação, mesmo que melhore o funcionamento do corpo e da mente, está muito mais focada na melhora do intelecto. E não tanto do nível emocional. Mas vamos ver que no yoga integral não acontece isso, e o nível é colocado muito ênfase no nível emocional. O desempenho, a melhora no funcionamento do corpo e da mente, quer dizer, dos instrumentos, é necessário, obviamente. Por quê? Já falamos isso. Um instrumento que tem um funcionamento melhor pode expressar, atuar de uma melhor forma, não só receber mais da influência psíquica, senão atuar melhor, ser um instrumento mais apto para expressar essa influência psíquica na vida. Então, da mesma forma, no yoga acontece na educação. É necessário, mas não é suficiente. Quer dizer, não está completo. E como o corpo e a mente são, quer dizer, como o corpo e a mente são usados é o importante. Tanto no yoga como na educação. Por quê? Como são usados, quer dizer, para quê? Né? Como são usados os instrumentos, o para quê, vai determinar realmente se é uma disciplina espiritual ou não, se é uma educação completa ou não. Então, yoga é educação, né? Vamos ver por que também mais. A orientação sobre o corpo e a mente são usados torna o yoga uma disciplina espiritual, né? Quer dizer, a guia, como, o porquê, o para quê, a orientação sobre como usar o corpo e a mente no yoga torna o yoga a disciplina espiritual. Então, quando a gente pensa, bom, por que o yoga é uma disciplina espiritual ou por que não é? Então, a resposta não está em se a gente faz um asana ou faz, não sei, uma caminhada. Então, se faz asana é yoga porque é uma técnica do yoga, e se faz uma caminhada, então não é yoga porque
não é formalmente uma técnica do yoga, não. O que determina se é espiritual ou não, o yoga não é o exercício, senão é a orientação, quer dizer, para quê? E o para quê já ficou muito claro, né? Que é para expressar essa influência, essa guia da alma, né? A vontade, a voz da alma, expressar a voz da alma no nossa mente, no nosso corpo e nas nossas ações na vida. Quer dizer, agir guiado pela alma e não pelo ego. Então, isso que faz não só o yoga espiritual, senão qualquer atividade espiritual. Isso que a gente falou. Na educação, incorporar orientação sobre como usar o corpo e a mente, então, tornam a educação completa, entendeu? A orientação de como usar corpo e mente, né, vamos dizer, para a vida, é o que torna a educação completa. Porque essa orientação realmente é a guia da alma. Então, se a educação não considera a alma, bom, não pode ser completa. Por isso aqui fala, a melhor orientação vem da alma. Nas duas, que é a expressão do divino na gente, o espírito. Então, por que espiritual? Porque incorpora o espírito. Porque é o espírito quem está guiando, que está comandando. Senão, não pode ser espiritual. Espiritual da boca para fora, não existe. Então, o yoga não pode ignorar a alma, e a educação não pode, quer dizer, vamos completar. O yoga não pode ignorar a alma para ser espiritual, para ser uma disciplina espiritual, para ser verdadeiramente um yoga completo, um yoga integral. A educação não pode ignorar a alma para ser uma educação integral, para ser uma educação espiritual. Tá vendo, então? Só com falar isso, a gente já pode entender por que yoga é educação. E a gente fala isso sempre nos nossos cursos, né? Que yoga é uma educação espiritual. Então, portanto, o yoga leva em consideração todas as partes do ser, não só uma parte ou um aspecto, senão todos. E a educação se torna completa quando leva em conta todas as partes do ser. Nesse caso, a educação integral vai, como vamos ver no final dessa aula, vai além da maioria dos sistemas de educação, exatamente porque a maioria dos sistemas, quase todos, não consideram a alma. No máximo, consideram o corpo e as duas funções da mente. Então, yoga é educação. Desde o ponto de vista do yoga integral, e para yoga ser completo, ser integral, ser espiritual, precisa incorporar a alma, o espírito. E para a educação ser completa, precisa considerar todas as partes do ser, inclusive a alma. Então, dessa forma, fica claro que yoga e educação são duas expressões do mesmo caminho, né? Talvez, se a gente associa educação com o mais conhecido, que é a escola e tudo aquilo, bom, são dois contextos diferentes, tá bom? E talvez nem necessariamente tem que fazer asanas e coisas do tipo. Talvez sim. Mas o que importa é o caminho, o processo, né? O processo que está por trás das ações que está fazendo. Yoga é educação. Então, educação integral é o termo que foi usado, né, pelos mestres, pela mãe e o Sri Aurobindo para indicar, e falamos um pouquinho disso também, um sistema de educação que incorpora a visão do yoga integral na educação. Então, integral, como a gente falou, quer dizer completo, né? E naquele artigo que compartilhamos faz um tempo, completo também significa várias coisas, completos de várias formas, né? Quer dizer, completo de todas as formas possíveis. Então, uma educação integral é um sistema de educação que
considera a totalidade do ser humano, né? Não só uma parte. Por isso é integral, quer dizer, se integral quer dizer completo, então completo necessariamente não pode deixar nada de fora, certo? Bom, então educação integral, educação completa, educação espiritual, são termos que podem ser usados de forma similar. Bom, então, a educação integral é um sistema de educação que considera, que contempla, né, no processo de educação, a totalidade do ser humano. E a totalidade do ser humano, vamos pensar, obviamente temos o corpo, né, com sua energia, temos o nível físico, né, temos a mente, o nível vital, as emoções, o nível mental, os pensamentos, mas não acaba ali. Para a maioria dos sistemas de educação, poderia acabar ali, que já é muito. Mas para ser completo, precisa incorporar a alma, né? O ser, que em termos práticos do yoga integral, a alma é a expressão do divino, a expressão do absoluto no ser humano, e o aspecto dinâmico da alma, quer dizer, aquilo com o qual a gente entra em contato de forma vivencial, o que o yoga integral é chamado de ser psíquico, tá bom? Então, é o ser psíquico que entra aqui na questão. Como podemos ver aqui, né? Está expressado nessa imagem, tá bom? Temos essa, como se fosse uma chama amarela, né? Bom, a expressão do divino no ser humano, temos a alma e uma linha aqui dividindo, né, o ser psíquico, que seria a parte dinâmica, né, que está mais na frente do ser humano, e depois temos os 3 instrumentos, na verdade é corpo e mente, né, com suas emoções e seu intelecto. Então, são os instrumentos que vão atuar na base da guia do ser psíquico. Agora, a educação integral, quer dizer, não é uma questão, não é uma questão sequencial, né, no sentido de, bom, primeiro uma coisa, depois outra, mas tem mais a ver com esse esquema aqui, tá bom? Temos o corpo físico, o nível vital, as emoções, o nível mental, os pensamentos, o intelecto, e temos o ser psíquico aqui no centro. Então, na realidade, o sistema de educação integral tem a ver com que todos esses instrumentos estejam funcionando ao redor do ser psíquico, seria a forma, né, de expressar. Não é uma questão sequencial, de primeiro uma coisa, depois outra, não. Todos os instrumentos se revoltam, se giram ao redor do ser psíquico. Agora, se a gente pensa mais na educação formal, por exemplo, uma criança normalmente está muito aberta à guia interior, à guia do ser psíquico, né? Não tem muita dificuldade de se conectar com o ser psíquico, mas não é muito consciente disso. Essa é a realidade. Então, muito da educação integral, obviamente com as crianças, mas é feito com as crianças porque depois é mais fácil de levar quando a gente é adolescente ou adulto, né? Porque você, desde pequenininho, desde criança, bem criança, você se acostuma a abordar seu corpo e sua mente de uma né? De uma certa maneira, que é uma maneira integral. Então, vamos fazer um pouco de referência a essas coisas. Então, na realidade, a educação integral tem a ver com se o ser psíquico, todos os instrumentos funcionam ao redor do ser psíquico, o que vai fazer, não sei, nesse caso, os pais da criança ou os professores, né, das crianças, o que eles vão fazer não é tanto
não é tanto dar informação de coisas que sempre vai estar, etc., senão, principalmente, fazer a criança mais consciente daquela guia interior, mais consciente da voz da alma. Aproveitando que a criança já tem essa conexão natural, né, que está mais perceptiva, vamos dizer, a criança para a voz da alma, mas não é muito consciente. Então, a função do professor, principalmente, ou da professora, ou do pai, porque também os pais, as mães, tudo, né? Quem cria a criança, cumpre uma função de educadores, num certo ponto. Então, fazer a criança mais consciente da guia interior e do que representa essa guia. Vamos ir aos poucos avançando. Então, vamos começar com uns aspectos, né? A educação integral tem a educação do corpo, quer dizer, do físico, a educação da mente, emoções, intelecto, e depois vamos ver que também está a educação psíquica. Bom, vamos com a educação física, o físico. Na realidade, a educação física não é... educação tem a ver com um refinamento, com um melhor funcionamento. Não tem a ver somente com, sabe, a gente fala educação física e pela experiência que a gente tem, a imagem ou a interpretação que vem para a nossa mente, o que é? É fazer exercícios na escola, né? Não sei se no Brasil chamam exatamente de educação física, mas aqui sim. Então, bom, temos uma matéria que temos que temos que aprovar, né, não sei, na escola, bom, educação física e tem a ver com fazer exercício, com fazer esporte, com fazer, não sei, certo tipo de jogos, para, de alguma forma, ter um corpo um pouco mais forte, um pouco mais saudável, né, mais em forma, mas não é isso. Na realidade, a educação física, que obviamente toda essa parte vai estar, mas não é o essencial na educação física dentro da educação integral, senão que tem a ver com o anterior. Por isso quero que a gente possa pegar esses conceitos bem específicos. Falamos de que a educação integral, essencialmente, vai ter a ver com fazer a criança ou a pessoa mais consciente da guia interior. Então, quando vai para o corpo, é a mesma coisa. E podemos conectar com o que falamos do Hatha Yoga, da visão integral do Hatha Yoga, do Raja Yoga. Então, a educação física vai ter a ver com, vamos dizer, propiciar que a pessoa possa ser possa fazer movimentos, né? Os movimentos que faça nos esportes, nos jogos, não sei, nos exercícios, ou na vida em geral, que possam ser conscientes, possam ser movimentos conscientes, assim, suaves, né, rítmicos, equilibrados, com harmonia, assim, com beleza. Então, nada disso pode ser feito se a gente não é consciente dos movimentos, né? Então, mais que trabalhar com um corpo físico para ter um corpo físico somente mais saudável, muito mais do que isso, vai além a educação integral do corpo físico, que tem a ver com fazer os movimentos conscientes, suaves, equilibrados, com harmonia. Então, se a gente pensa, é a mesma coisa que acontece com o yoga. Ou não é assim? Ou no Hatha Yoga a gente não falou isso, ou não faz isso. Os movimentos devem ser conscientes, devem ser rítmicos, devem ser suaves, devem ser lentos, porque propiciam a consciência, equilibrados, harmonia. E por que a gente faz isso? Porque sim, porque alguém falou que tem que dizer assim, porque é uma moda, por que a gente faz? Não fazemos. Fazemos por uma razão muito importante, que é que a consciência e tudo, a suavidade, a lentitude, equilíbrio, etc., tudo isso permite o quê? Não é eliminar, mas reduzir, diminuir a inquietude do corpo e no caso da mente. E o que isso permite? Se liberar das limitações. Para quê? Para que, vamos dizer,
aquela força, o princípio de um nível superior de consciência, de uma dimensão superior de consciência, possa se expressar de maior forma nesse nível, nesse caso, o corpo. Se o corpo, vamos olhar para isso de forma contrária, se o corpo estiver, não se liberar da inquietude, e tiver suas limitações, qual é a preguiça, lembram as limitações, preguiça, doença, envelhecimento, se o corpo não se liberar minimamente disso, não vai poder receber nada do poder superior. Então, cadê o yoga? Né? Cadê o yoga? Então, vai ficar só como um conjunto de exercícios para algum tipo de relaxamento muito breve e superficial. Mas isso não tem a ver com o yoga integral. Tá? Então, não só vai fazer o corpo mais saudável, senão que vai permitir que o corpo possa se abrir cada vez mais a essa influência psíquica, a esse poder superior, e também vai preparar a mente para a mesma coisa, para expressar cada vez mais essa consciência, canalizar, expressar essa consciência superior. Então, a educação física no yoga integral, na educação integral, permite que o prana possa fazer seu trabalho melhor, tanto no corpo como na mente. Tá? Quer dizer, já começamos a falar da educação como se fosse yoga, e do yoga como se fosse educação. Desculpa, acabou de sair o sol aqui, solzinho. Bom, certo? Então, dá para ver que são dois aspectos do mesmo trabalho. Então, aqui temos imagens, tá vendo? De fazendo esporte, fazendo algum tipo de dança ou movimento rítmico, fazendo posturas, asanas. Bom, aqui tem o mestre menciona um livro, né, que foi editado e publicado pelo Sri Aurobindo Ashram, que é um livro onde fala de jogos, né, um livro sobre jogos que, além de fitness, também melhora a consciência do corpo. Através de alguns deles, as crianças aprendem algumas coisas sobre a cultura indiana. Agora vamos para a educação vital, quer dizer, a educação do nível emocional. Por que as emoções são chamadas o nível vital? Exatamente por isso, porque é essencial. São essenciais para a existência, e para tudo o que é valioso e importante no mundo, grande, importante no mundo, precisamos das emoções. Então, é interessante porque a gente valoriza muito o intelecto, né, a ração e tal, mas na realidade o que está por trás das coisas mais grandes, valiosas e importantes no mundo são as emoções, não o intelecto. Então, o que quer dizer a educação vital? A educação do nível emocional. E as emoções vão muito além do intelecto, da razão. Em qual sentido? Vou parar um instante, porque é importante esse aspecto. Tem muitas coisas na vida que podem nos fazer sentir bem, e que não tem uma utilidade, não tem uma razão muito evidente para elas serem feitas. Certo? Tem muitas coisas. Por exemplo, coisas que talvez não tem um valor econômico ou uma utilidade prática, né? Por exemplo, pintar, né? Desenhar, tocar música, não sei, expressões desse tipo, né? Que talvez você só faz porque se sente bem, não porque tem uma certa utilidade, nem para aprovar uma matéria, nem para, não sei, para agradar alguém. Você faz porque gosta, porque se sente bem. E não tem necessariamente uma utilidade prática na vida cotidiana, né? Então, aqui tem as imagens, bem, crianças no ashram de Delhi,
pintando, aqui tocando música. Tem uma forma de tocar o violão. Vocês sabem, a minha especialidade é o pessoal é o Nada Yoga, né? Então, a gente chama de Nada Yoga, de Purna Nada Yoga integral. Bom, então conheço bastante da música indiana, porque é exatamente a minha especialidade. Então, aqui, olha aqui que tem uma forma de tocar a guitarra, né? O violão, que é dessa forma. Coloca assim, tipo, deitada, né? Apoiada nas pernas e vão vamos dizer, com um negócio, apoia um negócio assim, chamando de slide, né? Slide no violão, sabe? Aquele negócio que coloca no dedo e faz um som ligado, né? Então, na Índia eles usam a guitarra de uma forma especial, não como usamos em Ocidente, e é a imagem que estão vendo aqui, as crianças tocando dessa forma. Bom, então, como a gente pode formas da educação vital seria, né? Por exemplo, peraí, antes de ir para a comemoração de festivais e mais, falei que íamos parar um instante na questão das emoções. Para entender a educação vital, é importante considerar esse aspecto, que tem muitas coisas que se sentem bem, que traz algum tipo de bem-estar, e não tem e não existe uma razão clara para fazer elas. De fato, a gente faz o dia inteiro. Não existe nenhuma razão utilitária, assim, bom, se você faz isso, vai ter tal ou qual benefício, ou vai ser útil para aquilo. Também não existe nenhuma razão que você vai fazer isso porque vai ganhar alguma coisa ou porque não vai perder alguma coisa. Você faz porque gosta e porque traz um certo bem-estar. E a questão aqui é que o intelecto, né? Quer dizer, quando a gente pensa o tempo todo sobre ganância ou perda, né, em termos especulativos, ou pensamos o tempo todo sobre coisas que podem ser medidas, né? Dinheiro, tempo, que a gente pode dar uma certa medida, dizer uma quantidade específica. A realidade é que se a gente o tempo todo fica nesse nível, que é o nível mental, é o intelecto, a gente já falou, o intelecto avalia, especula, né, em termos de ganância, perda, ganho, perda, e vai avaliar riscos, né, etc, etc. Mas o nível emocional não funciona dessa forma. Então, se o tempo todo prevalece o intelecto, realmente, e o pensamento é desse tipo, então, realmente, não muitas coisas boas poderão acontecer no mundo. Por exemplo, 2 exemplos. Uma falam caridade em português. Sim, quando a gente faz uma doação de coração, dá de coração, as pessoas que têm menos recursos. Caridade, pode falar? Correto? Bom, então, quando a gente faz caridade, né, a gente perde uma coisa. Vamos imaginar que a gente dá dinheiro, né, dá uma doação de dinheiro. A gente perde dinheiro, porque depois de fazer a doação, tem menos dinheiro que antes. Tá bom? Então, se a gente avalia desde o ponto de vista especulativo, então, não vai fazer. Por quê? Porque vai perder dinheiro. Então, perder dinheiro não é uma coisa, não sei, inteligente, não é uma coisa boa, não quero perder dinheiro, não quero perder do meu dinheiro. Mas, quando a gente faz isso, e muita gente faz, e normalmente a gente faz, inclusive, mesmo perdendo dinheiro, tendo uma perda de dinheiro, a gente faz do mesmo jeito. Por quê? Porque se sente melhor. A alegria que traz dar
o que a gente tem para aquele que precisa, que é uma alegria espiritual, a alegria de dar é muito maior que a alegria de receber. Então, permite fazer uma ação, mesmo perdendo alguma coisa, que o intelecto não aceitaria. Certo? Então, isso é uma coisa, e a gente acha que compartilhar algo que a gente tem para aquele que precisa mais do que eu, é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa. Então, esse é um exemplo de por que, se não entram as emoções, porque as emoções são essenciais, né? São vitais para a vida. Nada bom, nada valioso, nada importante na vida aconteceria sem as emoções. Mais um exemplo. Quando a gente ajuda alguém, sei, vê uma pessoa machucada na rua e ajuda a pessoa, não sei, pode levar até o hospital, alguém que precisa, a gente perde tempo. A gente deixa de fazer o que a gente estava fazendo e vamos ajudar a pessoa. Tá bom? A gente está perdendo tempo. Então, mas mesmo perdendo tempo, deixando de fazer o que eu tinha para fazer, a pessoa se sente bem. Por quê? Porque a alegria de dar é muito maior que a alegria de receber, e é uma alegria que vem da alma. Então, mesmo a pessoa perdendo alguma coisa, quer dizer, nesse caso, tempo, a pessoa se sente bem. Então, quer dizer, sem as emoções por trás, nada bom, importante e valioso na vida aconteceria. Então, e aqui, bom, tem é bom refletir sobre isso, que é aquele paradoxo, né? A gente pode se sentir bem, incluso perdendo dinheiro ou tempo. Então, a conclusão é que tem muitas atividades onde a gente pode perder alguma coisa em termos concretos, né, assim, específicos, materiais, como a gente falou, como exemplo, tempo, dinheiro, etc., mas ainda se sente muito bem. Então, essa é a essência da educação vital. Sabe? Aquela expressão, isso para que faz isso não serve para nada, não vai conseguir viver disso, isso não traz não tem nenhuma utilidade. Claro, é verdade, mas é bom que assim seja. Porque a gente está educando o nível emocional. Então, a essência da educação emocional na criança é esse, que a criança pega isso na escola ou em casa, né? Quer dizer, através de atividade, como a gente viu nas imagens, como, não sei, desenhar, música, dança, teatro, posso falar? Correto? Teatro, bom, a criança vai assimilando isso, esse conceito, essa questão, e de novo, a gente falou no corpo físico, agora no nível vital, a função dos pais e do professor é fazer a criança mais consciente da voz do ser psíquico, que está falando que é o que motiva a criança a fazer uma ação onde está perdendo alguma coisa, materialmente falando, mas ainda se sente bem fazer. Então, fazer consciente a criança disso. E dessa forma, se a criança se acostuma a ser consciente disso e a valorizar e a ver a importância de cada aspecto, com certeza vai conseguir levar nos estágios seguintes da vida. Então, a conclusão que a criança vai tirando, né, a partir da experiência, porque não sabe, né, a criança até os 7 anos, tudo é feito através do corpo, né? E através das emoções. Só depois, a partir dos 10, 12 anos, que vem um desenvolvimento maior no intelecto, que vem a questão mais conceitual, pensamento abstrato, etc. Então, o que a criança pega, né, assimila, através da experiência de fazer as coisas, é que existem muitas atividades na vida que posso, assim, desfrutar, que posso me sentir, nas quais posso me sentir bem internamente, e que não tem necessariamente uma razão clara ou um fim utilitário.
né? Essa é a educação do nível vital. Então, essa é uma parte muito importante, por isso parei um pouco aqui, porque na maioria dos sistemas de educação, isso não é tão falado, pelo menos desse ponto de vista. Então, é muito importante esse aspecto na educação integral, muito, muito mesmo. Às vezes, a educação, esse tipo de, não educação, esse tipo de atividades, música, teatro, dança, desenho, às vezes é considerado por fora das matérias formais, né? Posso falar curricular ou não existe essa palavra em português? Não? Bom, Sim. pode usar? Bom, então curricular e extracurricular, ou por fora das matérias, bom. Mas para o nível integral, para a educação integral, é muito, muito curricular, vamos dizer, né? Esse aspecto. Então, finalmente, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, considerando que nem tudo, nem todo, olha só, escuta bem essa frase, nem todo o importante na vida, nem todo o que é importante e valioso na vida precisa ser calculado, contado ou uma quantidade de alguma coisa. Então, claramente, começa a valorizar outras coisas que não têm uma medida específica, mas ainda são muito importantes para uma vida mais integral. Dessa forma, a educação integral, nesse aspecto, educando o nível vital da criança, vai conseguindo preparar a criança para a vida, que é o verdadeiro objetivo da educação. Não vamos entrar nessa, mas se a gente pensa, talvez a educação assim mais comum que existe nas instituições, nas escolas, não preparem a pessoa para a vida, senão para ganhar a vida. Posso usar essa frase, ganhar a vida, quer dizer, conseguir um trabalho, se desenvolver na sociedade como ela é atualmente. Então, mas esse não é o objetivo da educação integral. Então, se a educação quer preparar a pessoa só para se desempenhar numa função, não sei, em certas instituições na sociedade, então vai fazer ênfase só em alguns aspectos. Agora, no sentido da educação integral, que é yoga, então a educação é uma preparação para a vida, mas não qualquer tipo de vida, para viver uma preparação adequada para viver uma vida plena, uma vida significativa, uma vida valiosa, que não é outra coisa que o objetivo de estar aqui. E lembrando que não, vamos dizer, que preparar a criança, a pessoa para a vida não é só para que ela possa fazer coisas boas, coisas alinhadas com a alma e tal, senão porque, como a gente falou, todas as coisas importantes e valiosas da vida, e não estou exagerando, todas as coisas importantes e valiosas na vida têm, digamos, tem o envolvimento da pessoa, a paixão da pessoa por fazer isso, sabe? Se fosse só pelo intelecto, ninguém faria. Imagina, subir, não sei, uma montanha, né? Avaliar riscos, pode acontecer muita coisa, pode até morrer. É difícil, é muito difícil. Precisa, vamos dizer, muito provavelmente não vai conseguir, mas ainda a pessoa faz. Entendeu? Quer dizer, tem alguma força por trás que mesmo entendendo o intelecto falando tudo ao contrário, a pessoa acaba fazendo, né? Então, todas as coisas grandes no mundo onde tem muito conflito, muito desafio, muitas dificuldades, muitos altos e baixos, mas a pessoa faz do mesmo jeito. Pega qualquer pessoa, não sei, que tenha feito alguma coisa importante, valiosa, grande no mundo e tem a paixão por trás, tem a força das emoções. Então, por isso são chamadas vitais,
porque são essenciais para a vida e para todas para as coisas importantes no mundo. De fato, a gente poderia dizer também que tem aquela força, aquela paixão por trilhar o caminho espiritual, a gente não trilharia. Por quê? Porque o intelecto sempre vai cair no não, é muito difícil, está muito longe, não vou conseguir, tem mais probabilidade de eu não ter nenhum avanço do que avançar, mas ainda a gente faz. Por quê? Porque tem um envolvimento emocional por trás. Então, as emoções são uma grande parte da educação integral. Então, falamos no começo desse curso das emoções, que podem ser, quando elas são guiadas pelo ego, podem ser um grande obstáculo, ter uma distorção e tal, mas o assunto não é emoções sim ou emoções não. Nem eliminar as emoções, nem nada. Quando lembra que falamos dos desejos, senão o assunto é o refinamento das emoções, a purificação, a transformação. Quer dizer, o que é a transformação? Que funcionem sob a guia do ser psíquico. Então, emoções são muito importantes. Agora sim, celebrando os festivais, formas de práticas onde podem acontecer essas atividades que ajudam a criança a ter a consciência que a gente falou. Por exemplo, comemorações de festivais, né? Celebrar festivais vai além de rituais ou folia. Quer dizer, não tem... Um festival não é uma coisa religiosa, né? Um festival todas as culturas têm e não é só um entretenimento. Mas traz... os festivais criam um sentimento de união, né? Estamos todos participando, celebrando. É uma atividade que talvez não tenha uma utilidade prática, mas é uma parte de estar, assim, criar esse sentimento de união, de participar com outros, de ter atividades que tenham a ver com as artes, por exemplo. Os festivais também nos fazem perceber a alegria de compartilhar a felicidade. Estamos todos juntos, né, celebrando. Então, também nos conecta com nossas raízes, que esse é um princípio da educação integral. Podemos mencionar aqui, porque senão vai ficar como meio vazio, mas brevemente, o Sri Aurobindo falou que a educação integral tem três princípios, três pilares. O primeiro é que nada pode ser ensinado. Quer dizer que se a pessoa não tem interesse, nada pode ser ensinado. Então, parte da função do professor, dos pais, etc., é criar um interesse na criança ou na pessoa. Né? E para isso tem que considerar a pessoa, como ela é, o que ela tem interesse, o que ela gosta, o que ela não gosta. Bom, o segundo princípio é que a mente deve ser consultada no seu próprio crescimento. Quer dizer, que não temos que considerar o nível de evolução, de desenvolvimento, de entendimento, de compreensão que a pessoa tem. Tá bom? Não podemos falar no nível que a pessoa não possa compreender. Não faz nenhum sentido. E o terceiro é ir do perto para o longe, do conhecido para o desconhecido, do simples ao complexo. Então, os festivais nos conectam com nossas raízes, é um aspecto muito interessante do yoga, que o yoga integral coloca. Por quê? Porque não, vamos pensar no Brasil, né? Ou em Sudamérica aqui. Não precisa celebrar só os festivais da Índia. Celebra os festivais aqui, da tua terra, do teu lugar. São tuas raízes, né? Então, celebrar os festivais locais com significado e tudo mais é uma forma de ir do conhecido ao desconhecido, né? Do perto ao longe, que é o terceiro princípio da educação integral. Mantendo um dos princípios de ensino, tá vendo aqui, de perto para longe, com as crianças, começamos comemorando também o aniversário de cada criança na classe, na aula, né? Na classe. Então, também essa é outra forma. E cada dia, com essa atitude, pode ser um festival. Então, dessa forma, a educação vital. Bom, obviamente,
são referentes à cultura indiana aqui, né? Aqui crianças no ashram, no Sri Aurobindo Ashram, celebrando o nascimento de Krishna, que é chamado de Janmashtami. A escola do Sri Aurobindo Ashram Delhi Branch é chamada de Mirambika Free Progress School. Seria a escola Mirambika do Progresso Livre, de Progresso Livre. Aqui, bom, outra celebração, outra comemoração, Raksha Bandhan, na Escola de Progresso Livre Mirambika, amarrando o Rakhi, né? É tipo um negócio aqui no pulso, né? Então, as crianças. Então, se você vai para a Índia, né? E se tiver interesse, algum dia a gente pode ir junto, fazer um retiro lá. Tem festivais ao longo do ano o tempo todo. E o pessoal participa muito, né? Tem muito na cultura aquela coisa da celebração. Mais uma aqui, uma dança, fazendo dança, né? Dança Dandiya, na Mirambika, Escola Mirambika de Progresso Livre, comemorando o Dia da Independência da Índia, que é o mesmo dia do nascimento de Sri Aurobindo, 15 de agosto. E aqui, bom, tem um livro do Mestre Ramesh, que tem vários livros também sobre para crianças, vamos dizer, né, de diferentes cidades, que bom, permite trabalhar com histórias. Esse livro é sobre o Ramayana, sabe aquela épica da Índia, onde dentro dessa história, o Ramayana está. Um capítulo desse livro é o Bhagavad Gita, tão conhecido e que a gente falou. Vamos agora para a educação mental, que é a educação do intelecto. Também é outro aspecto bem importante. Por quê? Porque muitas vezes o trabalho a educação, vamos dizer, que aborda a parte mental, que talvez em Ocidente é muito ampla, foca muito na memória, mas num aspecto especial da memória, nem sequer o aspecto que, desde a educação integral, é considerado melhor. Quer dizer, muito da educação mental tem a ver com a memória, né? Mas a memória, quer dizer, memorizar conceitos, informação, etc., não, desde a educação integral, não é a forma correta de desenvolvimento da memória. Por quê? Porque de alguma forma, é feito com uma repetição mecânica do assunto, né? O que exige muito esforço, né? Muito esforço para memorizar as coisas e um resultado muito baixo. A forma de trabalhar com a memória, a forma correta, desde o ponto de vista da educação integral, não é uma repetição mecânica das coisas, senão usar repetidamente esse conhecimento. Então, pela força do hábito, da repetição, você acaba lembrando disso, sem esforço, né? Da mesma forma que faz não sei, como o médico pode lembrar todas as doses dos medicamentos, né, que são tantos, não é pela repetição mecânica, senão pela força da repetição, do uso repetitivo desse conhecimento. Quer dizer, de tanto fazer, você acaba lembrando. Isso exige menos esforço e tem um resultado muito maior. Então, esse é o uso da memória, que é propiciado à memória das coisas na educação integral. Mas, agora, a educação mental vai além. No yoga integral, na educação integral, vai além da memória. Vai além da repetição mecânica que a gente está acostumado das coisas. Por quê? Porque, realmente, a repetição mecânica de conteúdos que a gente tem na memória, até, por exemplo, o exemplo aqui como que chamam? Louro, é? Não, como que é? Esse pássaro aqui. Papagaio. Papagaio. Bom,
Então, um papagaio. Bom, então, repetição mecânica, até um papagaio pode fazer, né? Então, não tem muito valor. O ser humano não é um papagaio e pode fazer muito mais do que isso, né? E além disso, a repetição mecânica, o que tem, vamos dizer, não garante compreensão, né? Sabe? Até mesmo a gente deve ter feito isso na escola. Você pode repetir como um papagaio muita informação, mas realmente não tem compreensão sobre isso. Tá? Então, não garante. Pode ter, mas pode não ter. E a realidade é que o verdadeiro assunto com isso é que se a gente não compreendeu o assunto, vamos dizer, também não está garantido que a gente possa lembrar corretamente do assunto. Então, quando a gente vai querer usar esse conhecimento, a gente não tem garantia de que a gente esteja lembrando corretamente, porque a gente não compreendeu. E porque a gente não fez o uso correto da memória. Quer dizer, memorizou de forma mecânica. Então, para a educação mental, não alcança, não é suficiente a repetição mecânica. Isso até um animal pode fazer. Mas não só que é preciso lembrar, mas é preciso a compreensão. E não só que é preciso a memória e a compreensão, senão que é preciso a aplicação. Quer dizer, é um passo mais, um passo além da compreensão, que é ser capaz de moldar, quer dizer, de adaptar o conhecimento para uma situação específica. E muito disso acontece no yoga, né? Porque você pode lembrar da informação, das técnicas, dos ensinamentos, etc. Pode ter compreendido bastante bem, mas depois tem que aplicar. Se vai dar uma aula, tem que aplicar com uma pessoa. Num contexto específico, e a pessoa é diferente de outra, né? E além está num momento específico de sua vida, com certas possibilidades, limitações. Então, a aplicação vai um passo além da compreensão. Então, tudo isso é necessário para a educação mental. Então, a pergunta é, por que, então, ir além da memória por tudo isso? Por que além da memória, da memória, da repetição, da memória gerada a partir da repetição mecânica? Por tudo isso. Quer dizer que para poder fazer um bom uso da informação, do conhecimento, precisamos um bom uso da memória, a compreensão dessa informação, ou desse ensinamento, e a capacidade de aplicar corretamente. Tá bom? Então, o que está além da memória? Bom, a gente falou, né? O entendimento, a compreensão, quer dizer, da memória mecânica. Imagina, estamos no sistema de educação, é só a pessoa lembrar mecanicamente da informação, fala tudo como um papagaio para o professor, pronto, aprovou a matéria, seguinte. É muito limitado esse tipo de educação, né? Agora, se a pessoa faz o uso correto da memória, que é usar muitas vezes esse conhecimento, também tem que ser propiciado pelo sistema, né, de educação, não depende da criança. Faz uso correto da informação, a informação fica na memória, a partir do uso repetido da informação. Além disso, tem compreensão sobre a informação. Além disso, a criança é capaz de aplicar corretamente essa compreensão. Então, entendimento, que está além da memória mecânica, bom, entendimento, compreensão, a aplicação. Bom, clareza e precisão também. Elaboração e resumo. Todos os aspectos da educação mental. Narração e contextualização. Colocar as coisas em contexto, ser capaz de descrever. Olhar para um problema desde ângulos diferentes também é muito importante para não desenvolver uma visão rígida das coisas. Análise e síntese, né, que não são a mesma coisa.
curiosidade, formulação de uma pergunta. A curiosidade é uma coisa que já vem, né, com a gente, já vem com a criança, né? Então, pode ser muito bem usada em termos de educação mental, né? Não é, talvez às vezes a curiosidade, né, é limitada, né, muito condicionada, mas na realidade na educação integral a gente tenta nutrir, né, cultivar a curiosidade e até usar essa curiosidade para a educação, né, a partir do interesse da criança, da pessoa. Originalidade e criatividade, e pensamento crítico. Muito importante, tá ressaltado aqui. Então, essa é uma história, já vamos chegando para o final. Brevemente falar dessa história, mas espera aí um instante. Colocando o carregador aqui para não acabar a bateria. Bom, é um exemplo do pensamento crítico, que tem a ver com as conclusões. Por quê? Porque agora vamos falar de 3 coisas que o Sri Aurobindo coloca sobre o pensamento lógico. Então, esse é um exemplo que o mestre jamais coloca. Ele falou, 30 anos atrás, uma revista colocou essa informação numa publicidade de um suplemento alimentar. Então, a publicidade era o seguinte: bom, todas essas crianças, né, ou essas pessoas, né, tiveram uma alta qualificação, né, em certas provas, exames e tal. Então, tiveram uma alta qualificação. E a associação era, bom, e todas elas consumiram ou tomaram o suplemento alimentar, né? Então, o que a publicidade está fazendo é dirigir, né, fazer uma associação, né, entre a alta qualificação, né, a qualificação elevada que conseguiram nos exames e o consumo do suplemento alimentar. E, de alguma maneira orientar, né, a conclusão, que a pessoa que vai ler isso acabe concluindo que, por causa de ter tomado ou consumido o suplemento alimentar, então eles tiveram esse bom desempenho nos exames. Mas isso, na realidade, é uma associação incorreta. Por quê? Quer dizer, é um pensamento crítico, vamos dizer, é uma conclusão sem pensamento crítico. Esse é o ponto desse exemplo. Por quê? O pensamento crítico, tem que analisar, né? Bom, essas pessoas tiveram essa qualificação, né, nos seus exames. E tomaram o suplemento alimentar. Agora, isso quer dizer que, por ter tomado o suplemento alimentar, tiveram essa qualificação? Vamos ver. Mais pessoas fizeram esse mesmo exame, né? Todos todos que tiveram uma alta qualificação tomaram o suplemento alimentar, ou teve pessoas que não tomaram o suplemento alimentar e tiveram também um bom desempenho nos exames. Ou também teve pessoas que tomaram o suplemento alimentar, mas tiveram um desempenho ruim nos exames. Então, esse é o pensamento crítico que também é necessário na educação integral e também no yoga. E eu, pessoalmente, penso que muitas vezes falta, né, esse pensamento crítico. Que não é, pensamento crítico não significa criticar tudo, qualquer coisa. Significa um tipo de pensamento amplo, claro e preciso sobre o aspecto que a gente está abordando.
Não tirar conclusões rápidas, superficiais e vai ser na ignorância das coisas. Dessa forma, as nossas conclusões, bom, obviamente não vão estar, não vão ser corretas e não vão ajudar em nosso caminho. Então, pensamento crítico e pensamento lógico. E aqui vem o Sri Aurobindo. Isso é um pouco mais específico, né? No sentido do pensamento lógico, já vamos chegando no final, o Sri Aurobindo fala que existem 3 elementos necessários para um raciocínio correto. Primeiro, a exatidão dos fatos ou conclusões de onde eu começo, né? Quer dizer, que os dados de onde eu começo têm que ser corretos. Em segundo lugar, a integridade e a precisão dos dados, dos quais parto. Quer dizer, que os dados, a informação que eu tenho seja completa. E o terceiro, a eliminação de outras conclusões possíveis ou impossíveis dos mesmos fatos. Então, aqui temos uma história, né? Um exemplo como uma história. Ram, um nome muito típico na Índia, é instruído a integrar um pacote para Shyam, outra pessoa, né? Ele tem dado um endereço, né, para ele, mas Ram volta e diz: Shyam não estava em casa. A outra pessoa pergunta: e como você sabe? E Ram responde: a porta estava trancada. Então, um breve exemplo para ilustrar, né, o pensamento lógico. Então, a professora, né, ou o professor vão perguntar se a conclusão de Ram está certa. Quer dizer, então, vamos ver o primeiro aspecto do Sri Aurobindo, a precisão dos dados, né? Então, Ram foi para a casa de Shyam, né? E acaba concluindo que Shyam não estava, tá bom? Mas e não falou que a porta estava trancada, tá bom? Então, ele realmente conferiu se a porta estava trancada ou ele pensou que a porta estava trancada, né? Ele mesmo se a porta estava trancada, não tinha outra forma de ver se tinha alguém dentro, não tinha uma janela aberta, não tinha outra porta na casa, não tinha outra forma de comprovar isso. Então, o primeiro aspecto, né, para ver se a conclusão realmente é correta, é a precisão dos dados. É ver se a informação inicial é correta ou não. Se a informação inicial não é correta, então tudo que vem depois não pode levar para um bom lugar. A integridade dos dados, né? Fala, Shyam não estava em casa. E como você sabe, né? Porque é uma conclusão que Ram tirou. Então, como você sabe? Porque a porta estava trancada, mas não alcança o fato de a porta estar trancada, se realmente ela estava, para a conclusão de que Shyam não estava. Talvez ele estava dormindo. Talvez Shyam estava e não escutou. Se você, não sei, tocou a campainha. Talvez Shyam estava, mas estava lá no fundo, não escutou. Talvez estava no banheiro. Talvez estava falando com alguém e não escutou. Então, para a integridade dos dados, quer dizer que, para concluir que Shyam não estava, a pessoa deveria ter comprovado todos esses aspectos. E o último, suponha que tudo indica que Shyam realmente não estava em casa, né? Bom, finalmente Shyam não estava em casa. Essa é a única conclusão que pode ser tirada dos dados? Quer dizer, você está você está seguro, tem certeza que a única conclusão, que Shyam não estava em casa, como que fala aqui? Bom, e aí vem
suponha que Ram foi para a casa errada, porque o endereço que lhe foi fornecido estava errado. Então, quer dizer, você chega, a pergunta anterior vai levar para essa final. Quer dizer, você tem você conferiu tudo, né? A informação do inicial, né? Então, a porta estava trancada mesmo e tudo mais. Depois, realmente, Xiam não estava em casa. Por quê? Porque você conferiu todas as possibilidades. Então, estava bastante seguro, tem bastante certeza que Xiam não estava em casa, certo? Então, estamos muito seguros disso. Agora, é a única conclusão que pode ser tirada dos dados? Deixa essa pergunta. E agora que a gente está bastante seguro de que Xion não estava em casa, suponha que Ram foi para a casa errada, porque o endereço que lhe foi fornecido estava errado. Então, você ainda está bastante seguro de que Xion não estava em casa? Então, o que tenta fazer isso é mostrar que a gente pode estar bastante seguro, entre outras coisas, né, de uma conclusão, mesmo tendo usado a precisão dos dados, a integridade dos dados, a completude, e a gente, portanto, está bastante seguro da conclusão que tirou. Mas, como um dos dados não era correto, que era o endereço, quer dizer, um dos aspectos da precisão dos dados não era correto, Ram foi enviado para um endereço errado. E, obviamente, vamos dizer, tudo que vem depois não faz mais sentido. Então, a conclusão, por isso você ainda está bastante seguro. Claro, agora não estamos seguros, porque eu fui para a casa errada. Então, talvez não tinha ninguém nessa casa, mas não era a casa do Xian. Então, tem certeza de que Xian não estava em casa? Não. Então, bom, é uma forma simples de mostrar que, às vezes, a gente tira conclusões e está muito seguro dessas conclusões, mas, às vezes, os dados dos quais a gente parte não são 100% corretos. Então, a conclusão, portanto, não vai ser correta. Isso, levado para o plano espiritual, para o plano da educação, faz muita diferença. Tá bom? Então, Aurobindo coloca esses 3 aspectos do raciocínio correto. E a mãe fala que, por muito tempo na vida, é indispensável que a razão seja o mestre. E é o ápice da inteligência humana comum. Agora, para finalizar, a educação psíquica. Na verdade, a educação psíquica não é um quarto tipo de educação, senão que tem a ver com o que a gente já falou, né? Que é tudo funcionar ao redor do ser psíquico, essa palavra. Mas a alma já não é perfeita? Claro que é. Então, temos que permitir a alma prevalecer. Esse é o assunto. A educação psíquica não é melhorar nada na alma, no ser psíquico, senão que é permitir que a alma possa prevalecer, possa ser o pivô, o elemento central, né, por volta do qual o resto se organiza. E no fato de fazer consciente a criança, a pessoa da alma, do ser psíquico, né, que falamos no começo da aula, bom, um aspecto de fazer consciente da voz da alma é que o ser humano já tem um sistema incorporado de recompensa e castigo. Não precisa ninguém falar para nós, já vem com o ser humano, né? E é um aspecto da voz da alma. Quer dizer, quando a gente age na base da guia da voz da alma, então isso traz alegria e paz mental duradoura. E quando a gente age na base do ego, vamos dizer, não ouvindo a voz da alma, isso traz culpa e mal-estar recorrente. Então,
o sistema de recompensa por ter feito o correto não é em relação ao sistema de valores ou ético, senão em relação à guia da alma. Então, a recompensa é a alegria e paz mental duradoura que vem como resultado de a ação correta. A ação incorreta traz como castigo, não externo, senão como uma forma de resultado da nossa ação, culpa e mal-estar recorrente. E como o ser humano não quer ter mal-estar recorrente, culpa ou insatisfação, obviamente, está no interesse do ser humano, da pessoa e da criança fazer o correto. Não é uma coisa que você tem que fazer o correto porque, não sei, alguém falou, porque é bom, porque os outros vão, não sei, vão te aceitar. Não tem a ver com uma questão externa, com um castigo, uma pressão ou uma obrigação externa. Tem a ver com uma questão interna. Essa é a visão da educação integral. E aqui tem uma história, também do livro do mestre Ramesh, né, que acho que é Kavya, é o nome da menina, que acha como que chamam? Um grampo para o cabelo, um prendedor, como que chamam? Clipping, também, bom. E ela fica para ela, não devolve, né? Então, bom, depois de alguns dias se sente mal, né? Culpa, mal-estar recorrente, fala para a professora, né? E a professora perdoa, né? Como a mãe falou, toda falta confessada deve ser perdoada. Bom, então, aqui, uma falta confessada deve ser perdoada. Uma regra de ouro. Por quê? Porque senão a criança pode, pelo medo de castigo e tal, pode dizer, bom, eu não vou dizer, total, ninguém vai me descobrir, né? Então, desenvolve um comportamento inadequado na base disso. Mas, e depois de devolver, né, o clipe, o prendedor para o cabelo e tal, ela se sente bem e tem alegria e paz mental duradoura. Então, dessa forma, a função do professor, da professora, não é castigar a criança, senão fazer ela consciente do que ela sente. Fazer ela consciente da voz da alma. Bem? Bom, então, alimento para o pensamento. A educação integral é o mesmo que a educação holística? A educação holística tem a ver com a educação de corpo e mente, né? Mas, como a gente já falou, não considera a alma, né? Bom, na realidade, a gente poderia dizer que a educação integral é educação holística mais educação de valores. Porque a educação holística não necessariamente tem uma educação sobre valores, né? Pode ser uma educação só a melhora do funcionamento do corpo e mente, e educação sobre os valores, né? Que, bom, esse corpo e mente tem que funcionar dentro de certo esquema, código ético, moral, etc. Mas a educação integral vai além, incluso, né? Vai além da educação holística e a educação de valores juntas, né? Então, como vai além? Vamos ver. Vai além no caso de que quando a gente, na educação de valores, a criança depende de um sistema externo de o que é correto e o que é incorreto. O que é correto é recompensado, né? E o que é incorreto é castigado. Mas é um sistema externo no qual a criança depende, né? Mas, no caso da educação de valores, né? Primeiro, né, como acontece com os adultos, ninguém gosta de sermões, não sei se falam, né? E muito menos os adolescentes, né? Sermões. Então, sempre a pessoa a criança pode dar as respostas corretas da boca para fora, mas depois, quando ninguém vê, fazer o contrário. E também pode ser criado o sentimento de que eu vou fazer, eu não vou fazer coisas ruins para evitar ser castigado, né?
Então, cria essa sensação na criança. Então, eu não vou fazer essa ação ou essa coisa, porque senão eu vou ser castigado. Mas depois, quando a criança cresce, né, vai se desenvolvendo um tipo de pensamento de que se eu for o suficientemente inteligente para ninguém me descobrir, então eu não vou ser castigado. E é isso que está na base dos crimes, por exemplo. Porque, na realidade, da maioria dos crimes, muitos são castigados, né? Muitos criminosos, a maioria dos criminosos não são nem descobertos. E os que são descobertos, muito poucos são castigados. Então, a pessoa tem a sensação de que pode continuar fazendo isso e ninguém descobrir. Então, o método de castigo não é suficiente, de castigo externo, para limitar a pessoa em fazer as coisas ruins, em fazer coisas ruins. Não alcança. Por quê? Porque a gente já falou. E além disso, que muitas coisas das consideradas incorretas são feitas sob a influência de emoção violenta, certo? E quando a emoção violenta, quando a pessoa está sob vamos dizer, influência da emoção violenta, não tem lugar para o pensamento ou medo de castigo. Isso pode vir depois, que é uma avaliação do risco que faz o intelecto. Pode ser antes ou pode ser depois, mas no momento da emoção violenta, a pessoa está cegada, não tem lugar para isso. Então, no final das contas, quer dizer, uma educação que só aborda a melhoria dos instrumentos corpo e mente, ou, incluso, depende de valores externos, de um código ético, não alcança para limitar ou detener a pessoa em fazer coisas incorretas. E muito mais, não transforma nem purifica o intelecto e o nível emocional e nem o corpo. E é parte da educação integral. Então, a educação cíclica, né, como eu falei, faz a criança consciente da voz interior, que não precisa, a criança não precisa que alguém fale de fora o que é correto ou incorreto. Porque já é a voz da nossa alma que fala isso. Claro, a criança não vai escutar palavras na sua mente, não estamos falando disso, mas vai sentir. Tá bom? Então, a função do professor, do pai, é fazer a criança consciente disso. Então, a criança vai desenvolvendo a sensação de eu sei o que é bom e o que é ruim, eu posso conhecer por mim mesmo e posso saber o que é correto e o que não é correto e sem depender de que alguém esteja me olhando, de alguém esteja ou de algum código moral ou ético externo, ou algum sistema de recompensa ou castigo exterior. Então, a criança pensa, bom, é meu interesse escutar aquela voz da alma e ter paz mental duradoura, me sentir bem, ter aquela tranquilidade e evitar a insatisfação, né? O mal-estar recorrente. Então, e a mesma coisa eu diria de alguém que está no yoga, né? De uma pessoa que está no yoga. Não é que o yoga quer te convencer de alguma coisa, é ter um interesse, você está procurando paz mental duradoura, evitar mal-estar recorrente, sofrimento, etc. Então, é ter um interesse, escolher as ações certas, corretas e não as incorretas. Então, como a gente falou, porque a educação integral, né, por volta do ser psíquico, vai além da educação moral e de valores, porque ninguém gosta de sermão. Bom, as respostas certas, nenhum código ético também tem validade universal, né? Não é a mesma coisa um código moral ou ético aqui que na Índia. Nenhum código ético também fornece orientação específica para situações. Né? Tem um exemplo que começa a dar que uma vez, faz alguns anos, nos Estados Unidos, alguém entrou, né, atirando em todo mundo,
E aí a professora, quando viu isso, colocou todas as crianças no guarda-roupa. Posso falar guarda-roupa? Correto? Bom, mandou as crianças colocar mandou as crianças entrar nos guarda-roupas, né? E falou que é uma brincadeira, que depois, quando ela falar, eles tinham que sair. Aí, quando a pessoa entrou na aula e perguntou para a professora onde estão as crianças, ela falou, foram para, não sei, educação física, foram para o ginásio. E aí a pessoa atirou, matou a professora, e depois as crianças vinham, quando essa pessoa que estava atirando foi embora, tiraram as crianças. Então, a professora mentiu. Isso vai contra a ética, contra a moral, mas fez a escola certa. Então, quer dizer, se a professora tivesse atuado seguindo o código ético, todas as crianças tinham morrido. Agora, ela indo contra um código ético, mas atuando, seguindo a voz da alma, fez a decisão correta. Ela morreu e as crianças sobreviveram. Então, e o medo de punição externa não é suficiente para que a pessoa possa escolher as ações corretas. Então, como a educação psíquica, né? Não tem a educação psíquica, não tem a educação integral, não tem nenhum método rígido, como é o yoga integral, não tem um período separado, quer dizer, bom, agora, essa é a matéria de educação psíquica, então não. Acontece o tempo todo com tudo que faz. E não tem exames, não precisa de exames. O professor como modelo, né? As crianças ou as pessoas aprendem muito mais de quem ensina pelo exemplo, pelo comportamento do que pelas palavras. Muito mais as crianças, né? Pelas palavras que a gente fala. E como, bom, em termos práticos, explorando situações, quer dizer, por exemplo, uma criança chega tarde para a aula, né? Então, em vez não sei, de colocar de castigo porque chegou tarde, pergunta para a criança por que chegou tarde. Pode ter acontecido muitas coisas, né, diferentes. Então, a professora tem que ter paciência, tem que ser compreensivo, tem que tem que explorar ou explotar a situação para que a criança seja consciente. Vamos supor que a criança, não sei, ficou brincando. Então, não sei, colocar a criança na situação de sentir se ela se sente bem, todo o resto dos companheiros esperando por ele ou por ela, né, para começar a aula, né? Então, em vez de criticar, de castigar, né, explorar, usar as situações para ter uma maior consciência do ser psíquico. Bom, através de histórias, de questões, de refletir. Realmente é maravilhoso. E, bom, para isso também é necessário criar material, né, para trabalhar na aula. Quer dizer, o professor deve usar na educação integral e no yoga integral cada situação como uma oportunidade para aprender. Como a gente fala isso no yoga, cada oportunidade na vida cada situação na vida é uma oportunidade para aprender. Quer dizer, para colocar para atuar na base da guia da alma, para colocar a atitude yógica no que eu estou fazendo, né? no que eu tenho que fazer. Então, cada situação na educação integral é uma oportunidade para ser mais consciente e levar para nossas ações a guia do ser psíquico. Aqui uma última história, também do livro do mestre Ramesh, então, de uma criança, né, que todos os dias a mãe da criança dá, vamos falar não sei quanto é o valor, mas aqui seria em rúpias, né, 10 rúpias, 20 rúpias, vamos dizer, não sei qual seria, R$1, vamos dizer, né, R$1, R$2. Então, a mãe dá o dinheiro para a criança, né, a criança pede R$1 para comprar um sorvete, né, sorvete de laranja.
Aí, esse dia, ele pede, mãe, dá R$ 2 para comprar um sorvete de chocolate. E a mãe dá R$ 2, né? Aí ele vai comprar o sorvete e vê que aí do lado tem outra criança, né? Que está querendo um sorvete, mas não tem dinheiro. Aí ele pensa, bom, eu tenho R$ 20, todo dia eu compro um sorvete de laranja, então se eu, em vez de comprar um sorvete de chocolate, compro 2 sorvetes de laranja, aí eu dou um para meu amigo, né, para a criança. Eu não conhece aquela outra criança, mas dou para a criança. Aí os dois temos um sorvete, né? Então, para que comprar um de chocolate, eu como de chocolate e ele não come nada. Então, ele vai, compra e dá o sorvete de laranja para outra criança. Aí ele, obviamente, faz a ação correta, se sente bem, muito melhor do que ter comido o sorvete de chocolate, e a outra criança também se sente feliz de ter o chocolate. E aí volta para casa, mas quando volta para casa, o que acontece, né? Começa a pensar, oh, nossa, mas se amanhã essa criança está de novo, aí eu não vou conseguir comprar o sorvete de chocolate. Se eu quiser comprar o sorvete de chocolate, dois, vou precisar 40 rúpias, 40 rúpias, R$ 4, vamos dizer. Então, e não sei, então como eu vou fazer? Bom, esse é o intelecto falando. Ele, no momento, ele agiu seguindo a voz da alma, fez a ação correta, mas como sempre passa, como se que acontece, quando depois que a gente age na base da guia da alma, vem o intelecto com todas as suas questões, né? Avaliar, foi bem, não foi bem, como vai ser, e eu vou ficar sem isso, sem aquilo. Então, é como que nossa mente cai. Bom, isso um aspecto também para abordar e não deixar a mente, o intelecto, as dúvidas do intelecto governar o assunto. Mas a questão, o que acontece é que quando chega em casa e conta para a mãe fica muito feliz e a criança também, obviamente, e finalmente a mãe dá R$ 4 para o dia seguinte. Então, a educação integral, o ser psíquico é o pivô em torno do qual gira a educação do físico, vital e mental. Essa é a conclusão. Como aqui. Então, finalmente, yoga é educação, fica muito claro. A educação não é completa sem a espiritualidade, sem a incorporação da alma. E a espiritualidade, na prática, é yoga. Quer dizer, viver a espiritualidade, que é a guia do espírito da alma, então é finalmente yoga. Agora dá para compreender ainda mais profundamente o significado. Uma leitura sugerida aqui, a Educação, um livro, uma compilação sobre breves textos de Sri Aurobindo Yamani sobre a educação, um livro do mestre Ramesh, sobre a educação integral. E outro livro do Sri Aurobindo Ashram, sobre educação psíquica. O livro de exercícios baseado nos escritos de Sri Aurobindo Yamani. O Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Obrigado. Bom, fomos além do tempo, mas era preciso completar a aula. Então, se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Se não, vamos para a música. स्थिर रहो मेरी चेतना ओ मेरी चेतना चेतना स्थिर रहो मेरी चेतना ओ मेरी चेतना चेतना
तुझे रहना है स्थिर अचल, तुझे रहना है स्थिर अचल, तू सत्य पे ध्यान धर, मेरी चेतना। Chegamos ao fim da aula. Tenha todos uma boa semana e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.